a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem advogada com particular interesse em direito imobiliário, construção e urbanismo. É deputada municipal e há até quem acredite que estamos perante uma possível futura presidente da Câmara de Lolé, cidade que lhe está no coração. Quem sabe um dia, o espírito da autarca não lhe falta, fica aqui o incentivo. Nasceu em Viseu, mas com meses mudou-se para o Algarve, onde a mãe professora foi colocada. Na escola secundária de Lolé foi presidente da Associação de Estudantes do 12º ano e até evitou uma greve dos alunos. Nessa altura estudava ciências e não percebia porque é que não a deixavam escolher a disciplina de Direito, o que a levou a marcar uma reunião com o diretor para lhe mostrar que nada do ponto de vista legal a impedia de ter essa cadeira. Assim, teve Direito, sendo aluna de Ciências e Tecnologias. Foi aí que percebeu o poder e a importância de questionarmos as coisas e não aceitar, simplesmente. Dito e feito, tirou Direito na Clássica, licenciatura e mestrado em Administrativo, na vertente de Contratação Pública. Pelo meio, liderou a JSD Algarve e tem no currículo 4 sociedades de advogados, Private Lawyers, Caiado Guerreiro, Teles Abreu. Atualmente está ao serviço da Antas da Cunha e abandonou o direito fiscal, que a acompanhou nos primeiros anos de carreira, mas não abandona a paixão e a visão que tem por aquela região do país que nos faz as delícias na época balnear, mas que para ela tem vida todo o ano. Bárbara Amaral Correia, muito bem-vinda! Muito obrigada, Diana. O Algarve não é só no verão? Conta-me lá esta história. É verdade. Eu acho que para a grande maioria das pessoas, efetivamente, recorre ao Algarve, como bem disseste, apenas nos meses de junho a agosto, em virtude também das nossas condições climatéricas e também da riqueza que temos a nível de gastronomia. Não me parece que seja a nível de riquezas na parte cultural, porque parece-me que a nossa oferta é muito pobre nesse sentido. E outra coisa que também temos e que, infelizmente, é uma percepção muito errada daquilo que é o Algarve, é que a maioria das pessoas acha que o Algarve é só litoral, o que também não é verdade. Então? Na verdade, o Algarve até tem mais de interior do que litoral. O que acontece é que, em virtude do crescimento desta região, que se olharmos um bocadinho para a história e se olharmos há cerca de, eu diria que 50, 60 anos atrás, eu já explico porquê deste lapso temporal, é que de facto o que aconteceu foi que o Algarve antes era uma região que simplesmente vivia da agricultura e da pesca, mas apenas para servir as necessidades básicas da população. E já era na altura, que ainda é hoje, na minha opinião, uma região absolutamente esquecida pelos centros de Portugal, nomeadamente Lisboa, onde temos o nosso Estado Central. Onde é que há efetivamente uma diferença e uma abertura do Algarve para o mundo, e é literalmente para o mundo, foi quando se deu um fenómeno turístico que foi a inauguração do aeroporto de Faro, no dia 11 de julho de 1965. E, portanto, é a partir daí que o Algarve se torna uma localidade muito apetecível, nomeadamente porque tivemos uma série de empresários fora de Portugal. Um exemplo muito interessante que nós tivemos, isto só para não perder o raciocínio, quando foi criado o aeroporto de Lisboa, 2 anos depois, portanto em 1967, são no fundo instalados 5 hotéis de 5 estrelas e portanto aí começa de facto a surgir o fenómeno do turismo. Outro fenómeno que tivemos foi um empresário que eu faço questão de referir, que é o André Jordan, que é um empresário luso-brasileiro que comprou os terrenos todos na altura que nada acontecia e que transformou esses terrenos naquilo que é hoje a Quinta do Lago. E, portanto, também com essa construção, faz lá, com essa aquisição desses terrenos, faz lá a construção de campos de golfe e, portanto, torna-nos numa referência a nível internacional. O certo é que, desde essa altura, que o Algarve, de facto, é só isso, é turismo. E isto é com factos. Se nós analisarmos o valor acrescentado bruto, se olharmos para a nossa economia e a forma como ela está dividida, vemos que é uma economia que não é diversificada. Vou só dar aqui... É turismo? É turismo. Vamos só dar aqui alguns dados. E campos de golfe, sim. Ou seja, a nível de dados, nós temos 40% do valor acrescentado bruto que é produzido na região vem das áreas do setor do turismo e do comércio, 17% da área do imobiliário, portanto logo aqui tens um peso enorme, 57% do valor acrescentado bruto que é produzido na região vem destas duas categorias. Depois tens 19% para o golfe e para percebermos
como não estamos a trabalhar, nomeadamente nos nossos produtos tradicionais, e aqui falo da agricultura, as áreas do setor primário e terciário correspondem a apenas 9% do valor acrescentado bruto. Portanto, esta visão economista da região mostra-nos muito bem a dependência que temos do turismo. Mas quando tu dizes que o Algarve não é só no verão, estás a convencer-te a ti mesma, aos algarvios ou ao resto da população? O Algarve, naturalmente, tem lá estudantes e trabalhadores e pessoas que estão lá a viver o ano inteiro, não é? E, portanto, é principalmente nesses que eu penso. Obviamente que eu não estou a pensar no turista que só vai lá para se divertir uma semana. Eu estou a pensar naqueles que vivem lá e que não têm infraestruturas que, no fundo, facilitem o seu dia-a-dia. Duas das principais dificuldades a nível económico que o Algarve enfrenta para o futuro é o problema demográfico e as alterações climáticas. Exatamente, e as alterações climáticas. Nós, neste momento, estamos com um programa, no fundo, estamos com uma grande seca na região do Algarve e, portanto, tivemos alguma aplicação de medidas. Eu vou dar aqui um exemplo que, para mim, demonstra que, por vezes, a política, a própria aplicação de políticas públicas é um bocadinho inglória e absolutamente ineficiente. E eu digo isto porque, por exemplo, no meu concelho, que é de quem eu tenho um conhecimento mais direto, foi Lolé, exatamente, onde sou deputada municipal. No fundo, fecharam-se as piscinas municipais como uma medida mitigadora da seca. No fundo, impedimos que as pessoas que não têm piscina em casa e que essa é uma das suas formas de se poderem refrescar e poderem ir à piscina, retirámos-lhe essa possibilidade nos meses de verão. Mas depois temos casas com piscinas e contra essas pessoas nada é feito. Ou seja, até que ponto é que de facto foi eficiente essa medida a ser aplicada? Nós temos outro problema muito grave, que no fundo não tem a ver com o desaproveitamento da água. Portanto, todos os municípios têm redes de abastecimento de água. E estas redes de abastecimento já são muito antigas e, portanto, muitas delas já estão obsoletas. 10 concelhos da região do Algarve, são 16 no total, 10 deles têm mais de 20% de perda da rede de água, que é a água usada para o consumo urbano. E, portanto, isto é uma perda muito grande. Portanto, obviamente que uma das prioridades destes municípios devia ser, naturalmente, a requalificação dessas redes de abastecimento de água, que até agora ainda não foi sido feito. Eu acho que um dos grandes problemas do Algarve é que os problemas são falados, são detectados, fazem-se muitos estudos, mas para saírem do papel até à sua concretização final, não acontece. O que é que está a travar de passarmos dos papéis à ação? Olha, eu creio que uma das primeiras causas é a falta de vontade política. De quem? Dos nossos autarcas. Porque é isso que tu vês na Assembleia Municipal? Lá está, isto é a nível regional, portanto isto tinha que ser um compromisso com os 16 concelhos e devia quase haver um lobby no Algarve em que os autarcas dos 16 concelhos se unissem precisamente para forçarem a criação dessas infraestruturas. Um exemplo que nós temos é, por exemplo, o Hospital Central do Algarve, que se fala desde 2003 que é necessário na região do Algarve, portanto nós precisamos de mais infraestruturas ligadas à área da saúde. O Hospital Central do Algarve, só para que tenhamos uma noção, já foi até quase vendido como a segunda prioridade nacional de que esse hospital fosse construído no Algarve e, entretanto, vimos e verificámos a construção de outros hospitais ao longo do país e o Algarve continua sem estar a ser construído. Já foi lançada a primeira pedra, já foram lançados estudos. Em 2019 referiram até que iríamos avançar para a construção e que essa era uma prioridade do governo. E nós continuamos a ouvir a palavra prioridade, mas é só como palavra, porque a efetividade não acontece. Outro exemplo é a nossa linha de comboios, que é uma linha, só para mostrar aqui o quão eu creio que não são vistas com seriedade, eu acho que este é mesmo o termo, estas dificuldades que nós temos. Por exemplo, a linha, que nós precisamos de uma linha eletrificada e que seja mais prolongada também. Recentemente, o nosso Ministro das Infraestruturas deslocou-se ao Algarve a dizer muita atenção, porque vamos investir 80 milhões na reestruturação da linha de comboios do Algarve e no que aqui se vai concretizar. Nota. Assim, a título de exemplo, uma viagem entre Vila Real de Santo António e Lagos dura, se formos de carro, no máximo 1h20. De comboio, ela dura no mínimo 2h50, no mínimo. Pode ir até cerca de 3h30, mediante as paragens e tudo mais. Com esta requalificação que o Governo diz que vai fazer, de 80 milhões, na nossa linha,
diz que vai ser possível reduzir este percurso de Vila Real de Santo António em 25 minutos. Portanto, passamos de 2h50 para 2h25. Como se isso fosse uma grande alteração na vida das pessoas e como se isso fosse um incentivo à utilização do comboio em substituição dos carros. Portanto, parece-me que, em vez de fazerem uma reestruturação real com efeitos reais, nomeadamente alterar os troços, até a duplicação de linhas, acontece muitas vezes. Eu sou uma utilizadora de comboios, porque eu viajo muitas vezes entre Lisboa e o Algarve, e Faro, Lolé, e verificamos muitas vezes muitas paragens com tempo prolongado, porque temos que esperar, como há cruzamento de linhas, que o outro comboio passe. E, portanto, há toda uma perda de tempo e uma ineficácia da prestação desse serviço que para mim já não faz qualquer sentido. Em relação ao mercado de trabalho, há um pouco aquela ideia de que as pessoas do Algarve trabalham muito no verão para amealhar para o inverno. Isto é assim, efetivamente? Lá está, se olharmos a nível de economia e até mesmo das empresas que nós temos no Algarve, que têm uma constituição muito débil, só para também darmos aqui um exemplo e percebermos o panorama um bocadinho de como é que funciona, cerca de 97% das empresas do Algarve têm menos de 10 trabalhadores. E, portanto, logo aí tu verificas que não são grandes empresas que possam efetivamente ter capacidade de atrair jovens qualificados, porque não há oferta de trabalho nessa área. Outro dado que também que é muito relevante é que as receitas anuais de uma empresa, a média das receitas anuais de uma empresa é de 130 mil euros, enquanto que a média nacional das empresas é de 300 mil euros. Portanto, estamos muito abaixo. O que é que acontece? O trabalho qualificado é mal remunerado. E aquilo que tu tens para a procura, tendo em conta também a nossa economia, não é? Que vive da restauração, do turismo, do alojamento, precisa apenas de pessoas com trabalho pouco qualificado e essa é a realidade. Portanto, o Algarve não tem neste momento condições para captar, incentivar os jovens qualificados a permanecerem da região. Eu sou um desses exemplos também, não é? Sim, tu és um desses exemplos que vens para estudar para Lisboa. Por aqui já passaram algumas pessoas do Algarve que não tencionam voltar para o Algarve, mas tu tens nos planos um dia talvez voltar e não, se calhar não assim tão tarde, talvez cedo. Sim. Porquê este amor pelo Algarve que nós todos estamos a testemunhar, o nosso ouvinte e espectador? Isso é uma pergunta muito interessante porque de facto muitos dos meus amigos não tencionam voltar para o Algarve e nós temos muitas dessas conversas. É muito, dizem sempre que não há lá nada, oferta cultural, há muito Exatamente. menos coisas. Há pouca oferta cultural no Há Algarve? pouca oferta cultural, não tens muitas infraestruturas com ligação à cultura e acho que até era necessário um projeto regional cultural que unisse as associações, as escolas e que desse mais valor também aos nossos artistas. Eu acho que aquilo que me faz voltar para o Algarve é qualquer pessoa que vá ao Algarve vê aquela riqueza que está a olho nu, tu vês os nossos passadiços, a Ria Formosa, as praias lindíssimas, desde Algesur até Vila Real de Santo António. Portanto, eu poderia enumerar aqui uma série de locais lindíssimos e que são um paraíso. Eu acho é que o Algarve merece ser muito mais. Eu tenho um amor pelo Algarve e nós, quando temos amor pelas coisas, dedicamos-nos a elas, não é? E não as abandonamos. Eu acho que tenho aqui muito essa emoção e esse sentimento. Um dos motivos que me leva a querer ir para o Algarve é permitir, e adoraria fazê-lo, ou junto com Antas da Cunha e Sirra, criar uma ligação, como já o fiz quando estive na Caiado de Querreiro, em que tínhamos um escritório no Algarve e, portanto, eu trabalhava com o escritório de Lisboa, mas a partir do Algarve, no fundo para dar a oportunidade de também aos jovens que estão no Algarve poderem exercer advocacia numa sociedade de advogados com as melhores condições possíveis. Portanto, eu gostaria também eu de contribuir para isso. Também um serviço pela descentralização. Um serviço pela descentralização também, é verdade. Tu tens as grandes sociedades, seja pelo seu número, seja pelo seu nível de faturação, não vamos estar agora aqui a referir isso. Tens algumas representações dessas sociedades que estão em Lisboa no Algarve, mas estamos a falar de pequenas salas, 1 ou 2 advogados, portanto ainda não compensa ter lá uma equipa inteira. E eu adoraria que fosse possível ter lá uma equipa de Antas da Cunha, ou pronto, o futuro dirá, de ter uma sociedade que conseguisse contratar muitos jovens para poderem exercer lá a advocacia. Quem te está a ouvir até aqui está a pensar: onde é que vem este traquejo? Vem da Faculdade de Direito, este traquejo no discurso? Vem da Faculdade de Direito, da Barra dos Tribunais, ou vem da JSD, da Jota? Olha, eu não sei. Ou vem desde aquele tempo em que foste bater à porta do diretor da escola? Eu acho que até veio antes disto. Eu tenho uma história muito engraçada.
Não sei, eu sempre tive esta vontade de. Eu acho que sempre tive uma visão conjunta para as coisas, sabes? Nunca. Desde o tempo em que foste roubar romãs? Em que fui roubar romãs. Conta-nos essa história para distribuir por todos os teus amigos. Exato. Eu tinha 4 anos e verifiquei que as educadoras, nós estávamos no jardim da nossa creche, e verifiquei que as educadoras estavam a comer romãs e não estavam a partilhar com as crianças. E aquilo pareceu-me absolutamente injusto. Obviamente que eu nem sabia o que era a injustiça com aquela idade, mas senti ali que tinha que fazer algo, pelo menos. E eu, como já subo árvores desde os 2 anos, também é um problema que eu tenho, não percebo como é que. E também é um dos benefícios de viver longe das grandes cidades, também é poder subir às árvores. Isso é verdade, tenho essa capacidade muito afinada, portanto, de subir às árvores. E quando verifiquei aquela situação, pedi a um colega meu, 2 ou 3 colegas, que me pusessem ao colo e que me ajudassem a subir para a árvore, e comecei a arrancar as romãs e a atirar para os meus amigos que estavam cá em baixo. Elas faz muito bem ao cérebro, as romãs. Uma boa ação, uma dupla boa ação. Foi assim. O mais curioso é que me colocaram de castigo por ter feito isso. Puseram-me virada contra uma parede para eu refletir sobre aquilo que tinha feito, porque quase que tinha sido uma revolução no meio das crianças. E quando a minha mãe chegou à escola e perguntou o que é que tinha sucedido, minha mãe disse-me que eu fiz muito bem e que devia continuar assim, sempre, isto com 4 anos. Obviamente que na altura deve ter sido um espírito contestatário. Uma forma muito simplista, mas os meus pais também sempre me incutiram essa forma de estar na sociedade. Sim. Se vejo alguma coisa, devo ter uma participação ativa, nunca ir atrás dos outros e pronto. Sim, mas tu não estás na Jota desde pequenina. Foi depois do curso de Direito, até depois da licenciatura, sentiste que faltava qualquer coisa na tua intervenção? Eu senti, eu já tinha tido No fim do 4º ano? Foi no fim do 4º ano. Eu já tinha sentido, ou pelo menos já tinha algum contacto com aquilo que é a atividade política, não é? Que foi na Associação de Estudantes no meu 12º ano. E logo aí percebi que tinha esta vontade de representar o outro, e isso também está muito naturalmente associada à profissão de advogada. De advogada, exatamente. Eu, apesar de estar no curso de Ciências, e os meus pais na altura não concordaram muito, porque eu até gostava de Ciências, que eu fosse para Direito, porque queriam mais que fosse para a área da Biologia, tecnologia. Físico-Química, vais para Direito, que desperdício é este? Exato, e ir para áreas de inovação e de, no fundo, acompanhar a evolução do mundo. O meu pai diz às vezes que o direito, de facto, o direito não cria nada de novo. O direito regula aquilo que existe. Se houver alguma alteração nova, o direito está lá para acompanhar. Mas ele, de facto, não é a área da evolução e que contribui para a evolução. Ele regula as novas situações. Mas, de facto, eu sempre senti isso muito intrínseco em mim, a defesa dos outros, falar em representação dos outros, desde muito cedo. Quando terminei a faculdade, senti um vazio. Senti que faltava qualquer coisa. Ok, agora vou começar a minha vida profissional como advogada. Não sabia o que me esperava, não é? Porque tu no curso não tens a noção do que é realmente exercer direito. Mas já em Direito eras a secretária da Associação Académica. Já em Direito era secretária. Em que o presidente era João Marecos, primeiro convidado deste programa. Exatamente, foi o João Marecos, um grande presidente. Foi uma experiência incrível. E tu ali aprendes imenso, porque tu vês a capacidade argumentativa dos alunos de Direito. Para qualquer tomada de decisão, tu tinhas argumentos. Aquilo é do mais completo. Eu andei na clássica possível. também, e é uma característica comum dos alunos de Direito. Mas é porque já vão assim com esse traquejo, é de estudar tanto código e tanta argumentação para defender. Obviamente causas. que há pessoas que isso já está na sua personalidade, naturalmente. Eu acho que isso, na minha personalidade, talvez já estivesse, mas ficou mais afinado com o meu percurso na Faculdade de Direito, e também porque a obrigatoriedade de teres, e na minha altura tinhas os exames orais, e portanto tu tinhas que te defender perante os professores. Eles próprios obrigavam até a ter alguma rigidez na forma como te apresentavas. Eu lembro-me que havia alguns comentários. E nas provas orais não podias levar um decode, por exemplo. Nem para as aulas, porque os professores. O Jorge Miranda, pelo menos, dizia que nós nos tínhamos de virar para ele quando ele passava nas escadas. Sim, e levantar-nos quando entravam na sala. Há algumas formalidades que hoje em dia são consideradas muito antiquadas, não é? Mas a verdade, e o curso de Direito é assim, e agora, uma vez que falas de formalidades, nós quando vamos a tribunal, há formalidades que nós temos que cumprir. Como é que foi a tua primeira vez em tribunal? Olha, a minha primeira vez em tribunal foi em Santo Tirso. Fui sozinha, portanto não havia ninguém do escritório para ir, e portanto prepararam-me. Obviamente que eu estava preparada, o cliente estava bem protegido, mas eu não sabia muito bem as formalidades dentro de uma sala de julgamento, porque aquilo que nós aprendemos na teoria, depois na prática, é muito diverso, não é? E foi exatamente o que aconteceu. Eu, quando entrei na sala de julgamento, eu era advogada da autora, na altura, e eu não sabia muito bem se tinha que me sentar do lado esquerdo ou do lado direito da juíza.
Então esperei que a advogada de ré se sentasse primeiro. Até aqui está tudo ótimo. Posso passar sem que ninguém se aperceba do meu desconhecimento. O pior foi que este julgamento correu de tal forma, ou seja, produzimos a prova, fizemos a inquisição das testemunhas, como correu tudo tão bem e não faltava mais nenhum elemento, pudemos terminar o julgamento logo nessa primeira sessão, porque normalmente há adiamentos de sessões. Não foi o caso. E então eu tive que fazer, que é a parte final do julgamento, as alegações finais, em que no fundo tu resumes todos os argumentos que foram utilizados em tribunal, falas de toda a prova que foi produzida e terminas a dizer porque é que o nosso cliente é que tem razão e merece que o seu direito seja tutelado. E acontece que quando a juíza me diz, por favor, faça as alegações finais, eu comecei simplesmente a falar, sentada no meu lugar. E terminei. Quando é a vez da advogada da ré, isto porque a advogada da autora é sempre quem inicia as alegações finais e, portanto, daí eu ter começado. Mas não vos preparam no curso? Ou na própria sociedade de advogados? Olha, é assim que acontece, é assim que tens de Sim, comportar. exatamente. E leva a toga. Já agora levaste toga? Eu levei toga. É obrigatório. Eu acho que é obrigatório. Até no verão. Levar toga até no verão. Eu acho que devia haver assim uma versão mais de verão, não é? Porque aquilo no verão é assim, mais como é tu uma estás... vestimenta. Exato. Tu és mais uma juíza aqui, okay, não é? Porque estás mais a fazer. Estou mais a ouvir. Estás mais a ouvir e, portanto, isso tu terás seria até uma beca e não uma toga. Mas, de facto, o que aconteceu foi quando a advogada da ré faz as suas alegações finais, ela levanta-se, vira-se para a juíza e diz com a devida vénia, que é quase como. Estava a ser irónica, a dizer, esta miúda não percebe nada disto. Não sabe andar nisto. O devida vénia é quase uma formalidade que tu deves dizer. É okay, com o devido respeito. E ela levanta-se e faz as alegações finais, levantada. E eu pensei, eu incumpri. Era assim. Era assim. Mas ninguém te chamou a atenção, só percebeste? Nada. Eu percebi perfeitamente o que tinha feito. Eu ri para não chorar, para dentro, e percebi exatamente o que tinha feito. Obviamente que só erra quem faz, e portanto, e na segunda vez já não aconteceu. Isto já não aconteceu. Fiz outro tipo de erros em que me dirigia diretamente à testemunha para fazer perguntas, aliás, ao réu para fazer perguntas, e a juíza disse: mas o que é que está a fazer? Tenho que primeiro dirigir as perguntas para mim. Portanto, havia ali algumas formalidades. É tenso, mas olha, eu por outro lado, eu acho aquilo, eu acho que esta palavra se calhar não é a melhor, mas eu achava aquilo divertido. E eu quando via até as séries de direito... por causa das séries que toda a gente quer ver direito, porque é esse charme do tribunal. Tu percebes que não tem nada a ver. É uma coisa com muito mais calma, muito mais ponderada, e não há aquele jogo todo que tu vês na televisão. E eu fiquei um bocadinho até desiludida, porque achava, eu quando inquiria as testemunhas, eu acho que até era demasiado agressiva. Eu queria apanhá-las na mentira. Então eu chegava a levar aquilo a extremos, ao ponto de a juíza dizer: aqui quem diz tem que se dizer a verdade e que não se mente ao tribunal sou eu, não é a senhora doutora. Portanto, tive assim algumas peripécias. De quereres apanhar mentiras do outro lado e do teu lado, um advogado tem de acreditar sempre no seu cliente? Ou nem por isso? Ou pode querer apenas apaziguar a pena? O que é importante aqui é que o nosso cliente seja absolutamente honesto connosco e que não nos apanhe na mentira em pleno julgamento. Eu acho que isso... Já te aconteceu? Já me aconteceu. E como é que se descalça a bota? Olha... em primeiro lugar, quando tu percebes e fazes a inquisição da testemunha que supostamente era uma testemunha que era benéfica para o teu cliente, ou seja, que tinha os factos como tu achavas que efetivamente tinham acontecido, e depois se essa testemunha afinal tem uma versão completamente distinta daquilo que te foi transmitido pelo teu cliente, o melhor que tu tens a fazer é terminar ali a inquisição, porque percebes que não... aquela testemunha não vai mais... E a juíza ou o juiz apercebe-se imediatamente? Naturalmente. Portanto, aí não há como fugir, porque, aliás, tu inquira, no fundo, fazes uma inquisição ao teu cliente, questionas sobre os factos. Se depois vem uma testemunha que supostamente vem corroborar aquilo que disseste e afinal tem outra versão da história... A própria juíza apercebe-se no momento. E já te aconteceu a juíza ou o juiz decidirem erradamente daquilo que era o teu ponto de vista e dos factos que tinhas em mãos? Olha, eu felizmente a minha experiência em tribunal também não foi muita. Foram cerca de 2 anos e o único julgamento que eu perdi foi precisamente esse, em que a testemunha e toda a história não estava muito de acordo com aquilo que foi real. Obviamente que o cliente, no fim, temos que ser honestos com o cliente e dizer: olha, as suas possibilidades de ganhar esta ação
são miseráveis. Eu nisto sou muito direta porque, em especial, quando o cliente sabe aquilo que fez, não é? E, portanto, temos que ser o mais honestos com o nosso cliente. Quando o cliente, efetivamente, tem uma defesa estrutural, que de facto é legítima de defesa, eu sou a primeira a defendê-lo e a usar todos os argumentos que tiverem ao nosso dispor dentro da legalidade para levar avante a sua posição. Mas, portanto, dentro da minha experiência, felizmente... Ok, então tiveste 2 anos de experiência em tribunal e já passaste por 4 sociedades de advogados. Portanto, há advogados que nem sequer vão a tribunal. Há advogados que nem sequer vão a tribunal. Eu, neste momento, não vou a tribunal, eu não estou no contencioso do urbanismo. Eu trabalho no departamento de urbanismo, que pertence, no fundo, ao grupo do direito imobiliário, sendo que o direito do urbanismo é muito distinto do direito imobiliário, e já passo a explicar. Eu, neste momento, trabalho com uma pessoa que é a doutora Ana Borges, que, no fundo, é a minha chefe, e ela, que é uma pessoa que tem 20 anos de experiência na Câmara Municipal de Lisboa. E a Ana, para mim, foi uma pessoa que me mostrou a importância da experiência na vida profissional. Porque muitas vezes achamos que sabemos a teoria e que sabemos tudo, mas de facto a experiência dá-te ferramentas para analisar, em especial no campo do direito do urbanismo, em que é uma área que tem... São muitos detalhes, é muitos processos, há muitas operações urbanísticas e com a Ana tem sido extraordinária. Mas tu apaixonaste por esta área enquanto deputada municipal. Tu vinhas de direito administrativo, fiscal... Exatamente. Eu estava em direito fiscal, portanto, eu comecei primeiro aqui um bocadinho no contencioso e por isso tive essa experiência em tribunal apenas 2 anos. Até foi, essa área até foi mais na Private Lawyers, e depois tive em fiscal na CAA de Guerreiro. O que aconteceu também, tive um processo ou outro e acho que foi aí que eu percebi, para também tentar explicar isto do direito do urbanismo e este gosto que eu tinha, caiu-me um processo em cima quando eu ainda estava na CAA de Guerreiro. Embora eu ainda não tivesse apurado bem esse meu gosto pelo direito do urbanismo, mas já deu para perceber a facilidade que eu talvez tivesse nessas áreas. E caiu-me um processo em cima que basicamente era uma cadeia de restauração bastante grande que pretendia alargar o seu horário de funcionamento para além daquele que era legalmente permitido. Portanto, havia algumas exceções na lei. E quando assim é, tu tens que justificar muito bem o porquê desse alargamento do horário. E esse pedido já tinha sido indeferido, a Câmara não tinha aceito. Eu pedi ao cliente que me tivesse enviado o requerimento que eles tinham enviado para a Câmara para perceber como é que eles basearam esse seu pedido. E quando eu olho para aquele requerimento, eu verifico que era só, no fundo, a sua preocupação era: nós queremos isto porque é bom para a nossa empresa. E eu percebi, naquele momento, obviamente que aquele pedido ia ser indeferido, porque tu não estás a pensar no interesse público. O que é que a Câmara ganha com o deferimento daquele alargamento horário se tu não dás nada que contribua para o desenvolvimento daquela área? E então decidi pegar nesse processo, elaborámos um novo requerimento 2 anos depois, e no fundo eu comecei a falar de argumentos políticos no sentido de serem interessantes para o interesse público. Às vezes tenho medo de dizer a palavra político, também pela forma como ela hoje em dia é vista, mas a política no fundo é um acordo entre várias partes e tentar chegar à melhor solução possível. Isto é a política. E na altura eu relembro-me que tentámos ali arranjar algum tipo de argumentos, nomeadamente que íamos arranjar mais, ou seja, íamos empregar mais pessoas, porque iríamos alargar o horário. Aquela rua em específico, muito movimentada, ia ter mais iluminação pública e, portanto, iríamos impedir, se calhar, assaltos, ia estar protegida naquela situação. Íamos ter segurança ali na zona, portanto, aquela rua também estaria com maior segurança, e isso eram tudo argumentos a favor da Câmara. E aí eu percebi o interesse do particular versus o interesse público. Então, quais são as áreas em que opera? O que é o direito do urbanismo? O direito do urbanismo, olha, o direito do urbanismo é uma regulação, no fundo, do ordenamento do território, em que, no fundo, tu tens normas jurídicas que regulam tanto... Há muito para regular, porque o nosso território é muito desorganizado. Há muito para regular, isso é verdade. Isto também porque, só assim, em resumo, nós temos o direito do urbanismo tem uma série de instrumentos de gestão territorial que estão ao nosso dispor. E, no fundo, a administração pública tem 2 vias de atuação. Ela produz esses regulamentos, portanto, esses planos de urbanização, e, por outro lado, ela faz o controle da atividade dos particulares, porque senão tinhas construções ilegais por todo o lado e, portanto, não havia um controle dessas construções. E, nomeadamente, que tens que definir muito bem as áreas onde podes construir, porque depois tens que proteger as reservas agrícolas, a fauna e flora que tens que proteger. E aí entram as entidades externas que têm que se normalmente pronunciar, como por exemplo o ICNF,
que é o Instituto de Conservação, Natureza e Florestas. E o que é que acontece? Dentro do urbanismo, destes tais instrumentos de gestão territorial, os mais importantes, portanto, eles existem no âmbito nacional e no âmbito regional. Não são muito relevantes estes para efeitos do particular, porque não lhes são vinculativos, esses instrumentos nacionais, como, por exemplo, o Plano Nacional do Ordenamento do Território, mas temos depois os chamados PDM, que com certeza... Sim, já todos ouvimos falar dos PDM. Dos PDM, que estão neste momento em revisão, que são os planos de diretor municipal, e que cada município tem esses planos. Estes planos são obrigatórios desde 1990. E é nesses planos que tu fazes uma regulação do solo, e é a partir daí que o particular entende onde é que pode e onde é que não pode construir. E é aí que estão os números das casas vazias que temos em Portugal? Não é aí que estão o número das casas vazias. Era Não é. E tu Não trabalhas é. também com construção e direito imobiliário. Estas áreas distinguem-se de que forma? Olha, o direito imobiliário são clientes que vêm ter connosco e querem que tu analises uma determinada transação. Eu quero comprar esta casa. Ela tem alguma ilegalidade? Não tem? Tem um processo de licenciamento devidamente instruído? E, portanto, a única coisa que te interessa aí são os interesses do teu cliente, do particular. O direito de urbanismo, como eu te expliquei ainda há pouco, já não. Não é só o interesse do particular que interessa. Tu ali só interessas qual é o preço porque queres comprar, quais é que são as condições de aquisição, queres com recheio, não queres com recheio da casa. O urbanismo não. É lidares com a Câmara, eu pretendo construir esta casa, eu pretendo submeter um processo de licenciamento e, portanto, diz-me Câmara como é que eu o posso fazer. Sim, são vocês os responsáveis pela demora nos licenciamentos para a construção, que é das queixas que mais se ouvem agora nesta questão da crise da habitação. Sim, e eu acho que é preciso ter muita atenção quando se fala e quando se atribuem responsabilidades aos atrasos. Isto porquê? Se é verdade que as câmaras parece-me que não têm, muitas das vezes, técnicos suficientes para analisar os processos, a verdade é que muitas vezes os particulares, e eu posso falar por experiência, porque tanto represento as câmaras como represento os particulares. E aquilo que acontece muitas vezes é que os próprios particulares não cumprem os prazos. Imagina, a Câmara notifica-te para regularizares um processo e dá-te 10 dias. E tu só respondes ao fim de 30 dias. Eu acho curioso, obviamente, que os particulares não falam disto. E atenção, eu não estou em defesa das câmaras. Eu estou a dizer que temos que analisar as duas vertentes. É verdade que a Câmara também demora muito tempo a responder. E precisamente por isso, para combater alguns desses atrasos, temos o Simplex do Urbanismo, que saiu recentemente, em que foi recentemente até divulgada uma proposta de lei. E só para não fazermos confusão, isto não está em vigor neste momento. Aquilo que a Assembleia votou foi diretrizes para simplificar os procedimentos de urbanismo. Um desses exemplos, por exemplo, e repara como vai de facto tornar mais rápido os procedimentos, se tu pretenderes construir qualquer outra operação urbanística numa área em que tenha um loteamento já construído, já constituído, digo, tu deixas, ou seja, esse procedimento vai estar isento de controle prévio da Câmara. Ou seja, atualmente, tu descobres um loteamento, tens ali um lote, imagina, compras um lote e queres construir. O que é que tens que fazer? Tens que Esperar 4 anos. tens que submeter um processo de licenciamento na Câmara. Pronto. E a Câmara depois pronuncia-se sobre esse processo de licenciamento até que saia a licença de construção. E só quando tens a licença de construção é que podes começar a construir. Com estas novas diretivas, linhas orientadoras, o que seja, do programa Simplex do urbanismo, vais deixar de ter de necessitar dessa tal licença de construção. Tu constróis e pronto. Se estiver numa área de loteamento ou num plano de pormenor, ou essa área já estiver incluída por um plano de pormenor, tu aí podes efetivamente avançar. Outra alteração que também me parece muito positiva, que é o deferimento tácito. Não sei se é uma figura que... Conta-nos. Mas rápido, já estamos a acabar o nosso tempo. Pronto, ok, então vou finalizar. O deferimento tácito, no fundo, no que é que consiste? É como, em termos simplistas, o sim, aliás, a ausência de resposta vale como sim. Imagina que submetes um procedimento à Câmara, a Câmara não responde. Faz ghosting da Câmara. Faz ghosting. É óbvio que é só para uma situação muito específica, novamente, obviamente não é para todas as áreas, mas em algumas áreas. A Câmara não responde. Portanto, se a Câmara não responde, é porque concorda. Este deferimento tácito atualmente já existe, só que tens que recorrer a tribunal. Como deves calcular, nenhum particular vai a tribunal esperar
mais do que 4 anos, às vezes décadas, para obter uma confirmação de que efetivamente houve ali um interferimento tácito. Então este Simplex o que é que diz? Vais ter uma entidade externa, que ainda vai ser definida pelo governo, que te vai emitir uma certidão a dizer efetivamente há aqui um interferimento tácito, portanto pode construir. E de que forma é que os políticos profissionais sem experiência profissional são um problema neste Simplex? Não têm conhecimento, não sabem como é que as coisas efetivamente funcionam, não E estão são na eles que prática. fazem estes planos? Não, exato. É assim, estes planos obviamente que são ouvidas muitas entidades e muitos engenheiros, arquitetos e portanto temos aqui pessoas Então, muito mas achas que especialistas. este Simplex senão- não é nada Simplex? Não, este Simplex é Simplex. És a favor, Aliás, em linhas gerais? Eu sou a favor em linhas gerais, mas creio que vai criar muito contencioso, porque a fiscalização das obras vai continuar a ocorrer. Ou seja, apesar de não existir este controle prévio, tu vais continuar a ter uma fiscalização por parte dos técnicos dessas obras. E portanto o que pode acontecer é que me parece que vai haver muitos litígios nesse sentido. Sim. Nós fizemos aqui uma grande incursão não respondeste à minha pergunta. Estávamos a falar das Jotas, escolheste uma Jota. Sim. E eu queria saber, quando acabas o curso de Direito, escolhes A JSD. envolver-te numa Jota e escolhes a JSD. Eu quero saber porquê a JSD, dentro das outras Jotas que te apareceram à frente, não sei se chegaste a pesquisar alguma, e depois aproveitar este teu conhecimento em Direito, Imobiliário e urbanismo, para nos dares aqui quais seriam as tuas soluções sociais-democratas para a crise da habitação. Para a crise da habitação, bem, tu mandas assim logo, põe-me no governo. Tens algumas por favor. ideias, tens algumas ideias. Isto é aquelas perguntas. Olha, porque a JSD, eu na altura fiz um estudo das principais políticas, do quais é que seriam as principais orientações de cada partido, e por exemplo a nível económico, não tanto a JSD, o PSD naturalmente, porque tu tens um programa do PSD, senti-me que se aproximava mais aos meus ideais políticos, nomeadamente, por exemplo, vou só dar aqui um exemplo. Atualmente tu tens quem é do PS diz que as nossas taxas, os nossos impostos até nem são assim tão elevados. O que nós precisamos é de salários mais elevados. Portanto, vai-se às empresas do género, as empresas que aumentem os salários. Eu não concordo com esse entendimento. Eu acho que, efetivamente, a carga fiscal tem que diminuir para que as empresas possam efetivamente poder pagar melhores salários e não obrigar uma empresa que já tem uma carga fiscal tão pesada a ainda ter que subir os seus salários para pagar aos trabalhadores. Eu acho que temos às vezes formas diferentes e visões diferentes de definir como é que é o desenvolvimento económico e social do país. Eu agora em concreto não sei dizer na altura o que é que me levou efetivamente a seguir a JST, mas na altura lembro-me ter lido alguns dos princípios e pareceu-me aquele que se enquadrava melhor com o meu posicionamento político. A verdade é que eu hoje em dia sinto uma grande liberdade por estar no PSD, tenho uma grande liberdade de pensamento. Ou seja, não gosto de nós, mas as pessoas que pertencem ao Partido Social Democrata, umas são ligeiramente mais conservadoras, outras nem tanto, mas todos temos o nosso espaço. E enquanto eu sentir essa liberdade de poder defender aquilo em que eu acredito, eu sinto-me muito bem no Partido Social Democrata. Sim, e se tivesses de aplicar algumas medidas para, não é solucionar, porque a solução está infelizmente longe, mas para tentar suavizar esta crise que se vive na habitação, que medidas é que Olha, te ocorrem? Falando aqui do Algarve, porque por exemplo, porque de facto falta muita habitação no Algarve, eu já sou há cerca de 6 anos deputada e ainda não vi um único fogo construído, portanto aí obviamente que a autarquia, o executivo tem que ser muito eficiente, ou seja, na concretização dessas medidas. Há de facto muitos planos e muitos projetos, há terrenos que é possível construir e portanto que se avance de imediato com essa construção. Outra medida que eu acho que seria muito interessante, e aqui tendo em conta o desfazamento que nós temos no Algarve entre o litoral e o interior, em que tens muita construção no litoral e tens muito pouca construção no interior, na verdade e já foi detectado que tens um grande conjunto de imóveis devolutos, portanto que estão completamente abandonados no interior. Eu acho que devia haver medidas para reabilitar esses imóveis. Nomeadamente, criavas, por exemplo, uma rede local entre os jovens até aos 35 anos, porque hoje os jovens, e se isto continuar assim, vamos ser jovens até aos 45, até aos 50, enfim. Mas neste momento, jovens até aos 35 anos, se tu nessa rede local identificarias esses proprietários, daríamos apoio a esses proprietários para reabilitar os imóveis e poderem pôr essas casas a arrendar. Essas rendas não seriam tributadas no primeiro ano, por exemplo, e teríamos que dar aqui, por exemplo, para a construção o IVA a 6%. Ou seja, eu sou muito de benefícios fiscais para incentivar a esse tipo de interligação dos particulares que têm imóveis devolutos.
Outra das questões, por exemplo, acho que os jovens não deviam pagar IMT na sua primeira habitação própria permanente, porque é um valor muito considerável, e também não deviam pagar IMI nos primeiros 3 ou 5 anos, mediante aquilo que fosse viável. Eu falo do Algarve e em especial do Concelho de Lolé, que é um concelho que tem um orçamento muito rico, temos cerca de 80 milhões de euros para investir, e portanto eu acho que é um concelho que tem toda a disponibilidade para poder aplicar este tipo de medidas e fazer aqui alguma leveza. Olha, e quando tu olhas à tua volta, nas 4 sociedades de advogado onde passaste, é muito comum este perfil de advogado que também é político ou que se envolve em jotas ou em partidos políticos? Olha, para te ser sincera, não sei se é pela experiência das 4 sociedades de advogados em que eu passei, não é muito comum. Não é muito comum. O que acontece, na verdade, é que até tenho muitos colegas que, quando começam a entrar na atividade profissional, eles até tiveram na JTC aos 14 anos, a partir dos 14 anos, e depois, quando começam a entrar na atividade profissional, na vida profissional, deixam de lado a política. Não sei se. Sim. Porque querem se dedicar mais à sua profissão e não perder tempo. E tu como é que geres? O que é que te desperta mais interesse? Pareces-me apaixonada pelas duas áreas, pela política e pelo direito, pela advocacia. Eu vou-te ser muito sincera, Diana. Eu já acreditei muito, já tive muitos sonhos e já vi a política de uma forma muito sonhadora e que podíamos mudar efetivamente as coisas. Estes 2 exemplos que eu dei do Algarve, de uma linha que nunca mais se eletrifica ou de um hospital que nunca mais se constrói, e foi muito a nossa bandeira na JST durante muitos anos. Eu própria, em tudo o que eu podia, falava disso e efetivamente não se concretiza e não se realiza. Portanto, começa a ter um desencantamento daquilo que é a política, porque são muitos planos, são muitos estudos e não há concretização. E isso cansa. Por isso, para te ser muito honesta, atualmente eu quero ser uma boa profissional e ganhar como advogada na área do direito do urbanismo e através desses conhecimentos poder contribuir de alguma forma para a política. Eu estou aqui para o que for necessário, naturalmente, e para ajudar a pensar em melhores soluções, mas aquilo que mais pesa na minha vida neste momento é sem dúvida a advocacia e o direito do urbanismo. E quando estás assim em períodos de maior descrença, o que é que vais reler? A Política para um Jovem, de Fernando Savater? Olha, o livro marcou a tua formação política? Sim, marcou no sentido em que ele no fundo diz-nos o quão é importante nós termos uma visão política, e porque lá está, ainda que tu não te envolvas nos processos de política, as medidas vão continuar a acontecer e muitas vezes sem que tu tenhas um poder de decisão ou sem que tenhas participado nisso. Por isso, não vale a pena ser alheio a isso. Eu não quero ser alheia, atenção, mesmo nos momentos de descrença. Se calhar o que eu faço é afasto-me um pouco mais. Eu confesso que perdi um bocadinho a paciência para aquelas conferências em que os partidos só falam para dentro. Eu não tenho paciência para isso. E tens paciência para... Queria agradecer cumprimentar o deputado, o X, o deputado YZ. Quando vocês entram na Assembleia Municipal, cumprimentam-se um a um, perdem 3 minutos a cumprimentar pessoas, faz-me tanta confusão. Olha, a nível local isso não acontece tanto, é mais amizade e eu adoro os deputados com quem eu partilho a nossa bancada. Já que falas nisso, gostaria só de dizer o seguinte, que foi algo que eu me apercebi como deputada municipal, é que tu tens muitas vezes deputados que não são... que não exercem a sua profissão disparate. Não exercem as suas funções como deputado com a liberdade que lhes devia ser exigida. Eu sinto que às vezes há uma participação muito condicionada, porque as pessoas, há muita ligação com a Câmara, ou têm empresas que têm um ajuste direto com a Câmara, ou têm familiares que trabalham na Câmara, e isso não lhes dá a liberdade de depois defenderem aquilo em que realmente acreditam. E eu gostava aqui de dar uma sugestão, uma opinião, não sei bem como lhe chamar, uma recomendação, de que as pessoas que sentem que não estão completamente livres de defender os interesses daqueles que representam, então não aceitem listas e ser eleitas. Sim. Isso é mais um lado negro da política em Portugal, que talvez seja uma cota parte responsável desse afastamento que existe entre os jovens e a política e entre os jovens e as autarquias. Nós já recebemos aqui um dos mais jovens autarcas em Portugal, de 32 anos, presidente da Câmara de Manteigas. Eu conheço perfeitamente. Não há muitos presidentes de Câmara com 30 anos. Não há. Teremos daqui a uns anos uma presidente da Câmara de Lolé com 30 e poucos anos. Olha, ou 30 e muitos. Eu nem vou dizer sim ou não. Sinceramente, porque não sei, não faço ideia. Se em tempo já pensei, pela paixão que tenho pelo concelho, se já pensei nisso, seria algo que eu poderia pensar ou ponderar. Sim, já me passou pela cabeça, mas hoje em dia nem tanto. Vou ser muito sincera. Está relacionado com essa descrença?
Talvez. Os gregos antigos chamavam idiotês ao indivíduo que não se metia em política, e esta palavra significa pessoa isolada, manipulada por toda a gente. Queres lançar aqui algum repto? Olha, eu inicialmente, pensando nisso, eu dizia para não serem idiotês e, portanto, participarem na política. Mas, sinceramente, eu acho que se os gregos hoje vissem muitas das políticas que são aplicadas desfasadas da realidade, iam chamar era idiotês a quem está na política. E, portanto, eu espero eu tenho pena dos melhores não estarem na política. Nós temos bons quadros, naturalmente, não estou a dizer isso, mas eu acho que a grande maioria, a grande fatia, não tem competências para estar na política, e é por isso que também o país está no estado em que está, sem visão e sem planeamento. Nós estamos numa gestão de tapa-buracos. Eu não vejo um futuro com desenvolvimento, até para mim. Repara, eu tenho 30 anos e ainda não consegui comprar a minha casa. E portanto nós somos os jovens de hoje e no fundo as consequências da aplicação das medidas estão na nossa vida e naquilo que podemos fazer com ela também, não é? Isso também limita muito a nossa evolução. É óbvio que nós podemos sempre arranjar soluções, e aqui gostava só de falar, por exemplo, literacia financeira. Diana, é uma das mais baixas da Europa e é uma das mais baixas do nosso atraso económico. Nosso atraso económico. Isto nos Estados Unidos é algo perfeitamente normal. Eu falo às vezes com alguns amigos, até estão no Reino Unido ou na França, e eles dizem: o que seria eu depender só do único rendimento, que é o rendimento da minha profissão, do meu salário? Isso não me vai levar a lado nenhum. Eu tenho, obviamente, que ter outras rendas de rendimento. E, portanto, investem em ações, ETFs. Eu confesso, estou a começar agora um curso para ver se começo a melhorar a minha investir em ações. Dizem que é por onde se deve começar. Aliás, deve-se começar pela conta poupança, ter uma almofada financeira. Exatamente. E também diversificar. É aquilo que eu entendo para já. Exatamente. Mas tenho pena e espero que cheguemos a uma altura em que isso seja o mais comum e o mais normal. Então deixo aqui uma ideia para o PSD de tentar que as escolas criem uma disciplina, não é? Desde cedo, em que as crianças e adolescentes aprendam a mexer em dinheiro, porque depois facilita, não é? Depois chegamos ao mercado de trabalho e como é que se faz o IRS e como é que se passa um recibo, que é o que acontece, não é? Exatamente. Olha, concordo. Porquê que o teu maior medo é o desperdício do tempo? O tempo é uma coisa... Para fecharmos. Ficámos sem tempo. Espero não desperdiçarmos. Espero que não tenha sido um desperdício de tempo este tempo que aqui tivemos. O tempo é um dos bens mais incríveis, o tempo e a saúde. E escassos. Mais preciosos e escassos. E são ensinados, tempo e saúde também. E a saúde, portanto, eu quando digo isso também está sempre relacionado com a saúde, naturalmente. Mas tenho muito medo de um dia olhar para trás e dizer... Perdeste demasiado tempo no PSD. Eu se calhar agora tinha que dizer alguma coisa em defesa do PSD. Não vou fazer, porque cada um tem o seu caminho e, portanto, não acho que tem. Então tens medo de olhar para trás? Para te ser sincera, eu acho que em tempos me dediquei muito à JST Algarve. Hoje em dia, olhando para trás, faltei a muitos compromissos de amigos e até de família para estar em atividades políticas. Às vezes à sexta à noite, não é? Muitas vezes à sexta à noite para estar com jovens. Eu não me arrependo, mas acho que tudo o que é demais... Sim, e nesses jovens tu vês vontade de quererem mudar as coisas, ou é aquele perfil que infelizmente está muito associado àquilo que é um Jotinha, que é ter uma carreira política e ter um emprego? Diana Duarte, os jovens do Algarve não são esses Jotinhas, são realmente jovens preocupados com o futuro do Algarve. E com eles pensei muitas das medidas. Eu não disse aqui nada, enfim, nem consegui desenvolver. Eu avisei que não é preciso papel nenhum. Eu não consegui nem desenvolver um terço das medidas que juntos estudámos e refletíamos muito sobre. São realmente jovens que querem melhores condições para o Algarve, querem um Algarve que não seja completamente dependente do turismo, querem um Algarve que consiga captar os melhores, que aposte na inovação e que seja competitivo. Tu, se disseres a alguém: a minha sede da minha empresa é no Algarve, tu vais ver os olhares que vais receber. Portanto, não é sexy ter uma sede no Algarve, mas se disseres que a tua sede é em Lisboa, então estás com imenso sucesso. E eu espero que um dia dizer que tens uma sede no Algarve seja visto como um grande nível de sucesso. E o desperdício do tempo? Respondeste-me? Não. Porquê que eu tenho medo de desperdício do tempo? Eu acho que isso é óbvio, não é? Porque, como disseste, o maior medo é que os meus pais morram. É um elemento. É o desperdício do tempo. Não. Mas sim, eu sei que também, pronto, claro mas para mim é uma coisa que penso nisso quase todos os dias. Porquê é que é este? Porque é que é o teu medo? O que é que acontece em ti quando pensas nisto? E em que momento é que pensas nisto? Eu acho que ou seja, ao longo da vida, como fui-me dedicando e tive muitas vezes em tantas frentes, se calhar perdi algumas coisas, sabes, ao longo da vida. E às vezes eu reflito sobre isso, mais a nível pessoal.
se não devia ter dedicado tempo a outras questões que não Exato, dediquei. Tinhas respondido, sim. Estava com medo de me ter escapado. Nós já extrapolámos o nosso tempo, mas disseste-me que há medidas que gostarias de ter dito e não disseste. Queres dizer alguma rapidamente? Olha, Tenhas aí com um marcador? Ninguém que está a ouvir esta entrevista vai acreditar que estiveste nervosa e com papéis a que não recorreste. Exatamente. Aqui uns minutos finais assim, para olha, chutar dados. Assim, há aqui pelo menos duas medidas que eu quero rapidamente. referir. Sim, o Algarve tem todas as potencialidades para ser o líder da produção de energia limpa. Só para termos uma noção, o Algarve é considerado, ou é a região da União Europeia, uma das regiões da Europa, em que tem o maior valor de radiação solar. Eu acho que não vale a pena estar aqui a dizer quanto Nós é que é. sabemos, é que vamos para lá. Exato. E a par disso, a par dessa radiação solar, temos temos a nossa costa, temos uma rede hidrográfica e, portanto, também se devia focar, para além disso, por exemplo, em centrais eólicas flutuantes. Atualmente só temos uma, que é até 15 km da costa de Viana do Castelo, e nós podíamos também começar a pensar nisso, porque temos espaço para o fazer, não é? A par disso, a dinamização do setor da agricultura, porque temos produtos nacionais tão bons, as amendoeiras, a alfarroba, o figo. Portanto, nós devíamos ser os maiores exportadores desses produtos e não o somos, a par das laranjas também, é verdade, mas acho que devia haver, que são ótimas, e eu acho que devíamos unir a dinamização do setor de agricultura com o recurso da tecnologia de ponta para sermos os maiores exportadores deste tipo de produtos. Portanto, eu acho que falta isso. E por último, como uma medida, indústria ligada ao mar, também já falei, no fundo, fazeres um compromisso de desenvolveres a pesca, a aquacultura e a biotecnologia marinha. Por exemplo, no Algarve tens o curso de Biologia Marinha, que é muito conhecido a nível mundial. Tens muitos estudantes estrangeiros que vão para o Algarve. Sagres, não é? Ou têm um estágio em Sagres, ou não? Estou a fazer confusão. Isso eu não sei, confesso. Okay. Pensei que sim. Mas este é em Faro, é na Universidade do Algarve em Faro. E no fundo, também queria só aqui falar. Para fechar. Temos de fechar. Para fechar. Em termos de seca que o Algarve vive, já falámos. Foi a questão de termos que, no fundo, diminuir a perda. Votem Bárbara Manuel Correia, a Presidente da Câmara Municipal de Lolé. Não acredita em pessoas que falam sempre em tom sério, não tolera injustiças, incompetência, cobardia e a falta de verdade. Desconfia das verdades absolutas e dificilmente deixa que a pisem. Não vive sem música, nem chocolate, é viciada em exercício físico e nem é fim de semana se não for umas horas ao ginásio. Bebe pouco ou nada e não fuma, a não ser que lhe dê um charuto cubano para as mãos. Adora um bom debate de ideias numa mesa redonda. Trocou balé pelo karatê, onde aprendeu a importância da reflexão, do que fazemos e da disciplina. Fez parte de um grupo coral em criança e consta que o sorriso mais bonito que apresenta é quando vislumbra ao longe o placar a letras grandes de cor laranja, próximo da saída da A2, a dizer Algarve. Continuaremos a olhar por ele, sem ser apenas no verão, com a Bárbara do Amaral Correia, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Bárbara, obrigada. Obrigada. Babi, para os amigos. O que vamos fazer?